Todas as vezes que o Bolsonaro aparece em público, ele ataca a imprensa e fala que na época dele ele não tinha dinheiro para a imprensa e que agora todo o dinheiro do governo vai para a imprensa, porque o Lula compra a imprensa. Mas não é bem assim. A imprensa critica muito o presidente Lula. Só que na situação do Trump taxando em 50% os produtores brasileiros, a imprensa brasileira não está necessariamente defendendo o Lula. A imprensa brasileira está defendendo seus patrocinadores. Porque os produtores brasileiros, notavelmente o agro, que é um grande patrocinador da direita e que agora, obviamente, vai repensar se vale a pena continuar apoiando a direita, esse agro sustenta a imprensa brasileira. O agro é um grande financiador da imprensa brasileira, da Rede Globo ao jornal da sua cidade. Passa pela rádio, emissora de rádio da sua cidade, jornal da sua cidade, as outras emissoras, todos são patrocinados, direto ou indiretamente, pelo agro. E no meio dessa brincadeira, o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro comemoraram 50% de taxa, não contra o Moraes. Moraes não exporta. Não contra o Lula não é exportador, mas contra o agro. E agora, é lógico, a elite dos estados simplesmente abandonou a família Bolsonaro por causa desse viralatismo, porque o viralatismo não está rendendo aquilo que rendia antes. Na época do Bolsonaro, o viralatismo do Bolsonaro rendia para o agro mão de obra barata. Todo brasileiro passou a ganhar pouco porque o real desvalorizou. Agora, nesse momento, a família Bolsonaro está pedindo para que o agro, apoiador do Bolsonaro, seja taxado em 50%. E é claro que a imprensa, por mais estúpida que seja, ela não pode ficar contra aqueles que patrocinam a própria imprensa. Essa ideia de destruir o agro brasileiro a troco da anistia, coisa que não vai acontecer, é uma ideia louca que prejudicará, obviamente, partidos relacionados ao Bolsonaro. O PL está desesperado tentando colocar a culpa no Lula, mas não vai conseguir. Porque por mais que o povo brasileiro seja muito estúpido, colar a ideia de que o Lula é responsável pelos 50%, sendo que o Lula nem está no STF, quem está no STF é o Alexandre de Moraes, colar essa ideia não rola. Colocar a ideia no Alexandre de Moraes não faz diferença, ele não precisa de votos. Então para que sobrou? Para quem sobrou a culpa? Para a família Bolsonaro. E não adianta ficar dizendo que a imprensa é o grande problema. Nesse momento, o grande problema foi o movimento estúpido do Eduardo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro de insinuarem uma parceria com Trump. O Eduardo Bolsonaro tentou durante todo esse tempo sanções contra o Alexandre de Moraes. As sanções vieram, mas não contra o Alexandre de Moraes. Mas as sanções vieram contra os apoiadores da direita, contra o agro brasileiro. Agora é a hora de segurar a bomba, Bolsonaro. Agora é a hora de enfrentar, inclusive, uma prisão preventiva por tentativa de obstrução de justiça. Uma prisão preventiva por tentativa de fuga, já que o Tarcísio estava negociando a sua fuga. Agora é a hora do bicho pegar.